Isabel, vamos falar do número de votos? O Odair não quer saber de estipular, já perguntamos, já encontrei com ele lá na Câmara, ele fala, não vamos falar disso, porque fica aquela marca, né, Isabel? Você dá um número, faz menos do que aquilo ali, fica parecendo que você ganhou, mas não ganhou, né, como se esperava, que frustrou expectativas. Então, melhor não falar. Mas o entorno dele está falando. Os líderes estão prevendo algo. Me falaram hoje 300, aí depois voltaram atrás e disseram assim, não, 200. E é exatamente esse o número, Isabel, que você conseguiu colher lá no PT também. Eles estão trabalhando com essa estimativa de que o deputado Odair Cunha tem mais de 200 votos hoje. Estão confiantes, né? Então, para além do número, o importante é que estão confiantes. Essa eleição, né, Tainá, é importante explicar para quem está acompanhando a gente, vence aquele que tiver mais votos. É turno único. Então, desses todos os candidatos, se eles permanecerem até o fim, a gente vai ter um placar um pouco dividido, que era aquela questão que a gente falava da pulverização do voto da direita e por isso que eles estão avaliando, né, a possibilidade de ter uma candidatura única. Agora, os petistas, quando eles lançam esse cálculo de 200, tem muita gente do outro lado, no entorno dos outros candidatos, que diz que eles estão confiantes até demais, que tem candidaturas que podem se tornar um pouco mais competitivas justamente por conta dessas conversas e desses acordos que estão em andamento na Câmara dos Deputados, principalmente de hoje, com as sabatinas acontecendo, para amanhã. Então, é um assunto, Tainá, a gente até comentava aqui em outras edições do Bastidores, que parece muito distante quem está vendo a gente, né? Nossa, vaga no Tribunal de Contas da União, mas isso para o bastidor da Câmara dos Deputados é quase como se fosse uma Copa do Mundo, assim. É muito importante para os parlamentares. Eles se envolvem muito, até porque é muito interessante ter alguém que represente os interesses deles e que articule bem com eles, se engaje muito com o parlamento lá no Tribunal de Contas da União, que é justamente um órgão que tem o poder de fiscalização também sobre o Congresso Nacional. Então a relação tem que ser muito boa, tem que estar muito azeitada para que eles coloquem um deles lá. E alguns parlamentares vêm justamente com este marketing, digamos assim, eleitoral para o TCU, de dizer, olha, a gente vai valorizar as decisões do plenário, então votem em mim. Tem pedido expresso de voto em uma eleição como essa para o Tribunal de Contas da União. É, de fato, um momento muito relevante para os parlamentares. Por isso que a gente tem esse monte de candidato também, porque é uma maneira dos parlamentares fazerem um certo barulho. Isso está por trás, inclusive, de algumas mudanças partidárias de parlamentares. Falava do Danilo Forte, ele não teve apoio do União Brasil. O União Brasil tem um candidato próprio, que é o Elmar Nascimento. Tem muita gente avaliando de que todas essas candidaturas da direita poderia haver algum tipo de construção em que o nome de Elmar Nascimento se fortaleceria. Elmar Nascimento já foi líder da bancada do União Brasil, é um parlamentar que tem muito trânsito ali daqueles expoentes do Centrão, então também poderia ter alguma atuação nesse sentido. Mas para isso, eles precisam contar, por exemplo, com o peso do PL, porque é o PL quem decidiu ter uma candidatura própria da deputada Soraya Santos, que a gente estava comentando agora há pouco. Então, qualquer conta que a gente está dando agora é muito estimativa, por isso que a gente tem que colocar na boca deles. Quem é que está dizendo 200? A própria bancada do PT. Os outros, que verificam desse número, acham superestimado, porque algum acordo pode acontecer. E o que pesa nesse contexto? O fato da votação ser secreta. É palco para traição de sobra, Tainá. Tudo pode acontecer em uma votação que é secreta na Câmara dos Deputados. Então, alguém que é apontado como favorito, de repente, dá algum tipo de zebra, os acordos mudam, as conveniências, os apoios, as barganhas, e esse favorito pode não conseguir. O que conta, então, a favor de Odair Cunha nesse momento? Conta o empenho do presidente da Câmara, Hugo Mota. E essa votação é um baita teste para Hugo Mota. É um teste para o cumprimento de acordos e é um teste de Hugo Mota junto ao seu próprio grupo político, porque tem muito parlamentar próximo de Hugo Mota, que é desses partidos do Centrão, que está ali do lado direito, do lado esquerdo de Hugo Mota e que está articulando por outros candidatos. E esses próprios parlamentares falam, é Hugo quem vai ter que colocar os votos.